presença e dizer que é um privilégio para mim conhecer tantos irmãos novos. Agora, nesse último momento, nós vamos falar sobre a bênção que pode ser a família como povo da aliança servindo a Deus, né? Como é que nós podemos criar os nossos filhos para que eles sejam o povo do pacto, para que eles sejam aqueles que vão transmitir o Evangelho para a próxima geração. Nós vamos precisar aprender da palavra como ser pais. É na palavra que nós vamos aprender como nós devemos educar os nossos filhos para esse fim, né? Como nós começamos vendo ontem à noite, é a palavra de Deus que é o nosso guia, que é o fiel da balança, né? Que é a nossa âncora. É nela que nós vamos nos firmar para criar os nossos filhos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Porque a gente pode achar que essa é uma tarefa fácil, né? Criar filhos para Deus, mas não é, de jeito nenhum. Criar filhos para Deus é um desafio muito grande. Então, agora nessa última palestra, eu queria conversar um pouquinho sobre vocês, sobre a questão da autoridade que Deus coloca sobre os pais, né? Na vida dos filhos. Como é que nós, como mães que amam e temem ao Senhor, que estão sendo aquelas que estão mais tempo em contato com os filhos, né, pode desenvolver essa virtude de exercer a autoridade bíblica na vida deles, para conduzi-los ao céu. Uma coisa que eu sempre tenho dito e repito incessantemente: nós treinamos os nossos filhos em obediência a nós, para que eles sejam obedientes ao Senhor, que é o seu verdadeiro pai. Nós estamos apenas exercendo a função de pais, né? E daí a pouco a gente deixa de ser pai deles, né? Deixa de ser mãe deles. Eles vão ser maridos, vão ser pais, vão ser esposas, vão ser mães. Funcionalmente nós deixamos de exercer esse papel, mas nós os preparamos para responderem diretamente a Deus. E se você já conviveu com crianças, você sabe que é verdade o que eu vou dizer aqui. Há uma guerra travada entre pais e filhos quando um quer uma coisa e o outro quer outra. Verdade ou mentira? É muito fácil você ter um filho obediente quando você chama ele num dia de calor para correr, botar a sunga e pular na piscina. Aí ele vem rápido, né? Você fala: uau, que criança obediente, né? Ou quando você chama para comer uma pizza, chama para ver um filme. O duro é quando você manda desligar a TV, guardar o celular, sair da piscina, né? Então, como é possível nós ajudarmos os nossos filhos a dobrarem os seus corações aquilo que os pais sabem que é bom, que é justo, que é correto? E existem muitos palpites por aí, né? Existe a disciplina positiva, né? Existe lá a magia dos 4 temperamentos, né? Que é quase um signo, né? Que o povo usa. Existe um monte de teoria. Só você abrir o Instagram, você vai ver várias teorias diferentes sobre o que ensinar para os seus filhos e como ensinar os seus filhos. Entretanto, nós vamos encontrar apenas na palavra de Deus as veredas antigas. É nas veredas antigas que nós vamos ensinar os nossos filhos a obedecer e respeitar as autoridades. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. John Abbott, no seu livro A Mãe no Lar, ele diz assim: de fato, é impossível governar uma criança pelo mero argumento. Haverá muitos casos em que ela será incapaz de ver a razoabilidade da ordem, e com frequência os seus desejos serão tão fortemente opostos ao dever que todos os esforços para convencê-la serão em vão. Então, a criança, ela simplesmente não consegue ver razoabilidade na ordem que você dá para ela. Por que ela tem que sair da chuva? Por que ela tem que sair lá de estar pendurada lá naquela janela? Que bobagem! Está tão divertido aqui em cima. Então, muitas vezes, elas não vão ver como você falar para o seu adolescente: agora não é hora de namorar, você pode casar? Não pode. Ah, então não pode namorar, né? Porque crente namora para casar. Você acha que um adolescente vai ver razoabilidade nessa ordem?
Não vai ver a razoabilidade dessa ordem. Então, muitas vezes, os pais eles vão precisar ensinar os filhos, olha, você precisa me obedecer, mesmo quando você não entende. Confiando que seu pai e sua mãe querem o seu bem. Então, isso é um desafio. Não é simples fazer isso, não é fácil fazer isso, né? Mas, antes de nós entendermos exatamente como a autoridade dos pais deve ser exercida, nós vamos precisar entender o que é essa autoridade. Esse é um princípio muito importante que a gente precisa entender, tá? Então, em primeiro lugar, a gente deve lembrar que o dono de toda autoridade, quem é? Deus. E Deus, Ele divide essa autoridade com os homens, né? Tinha lá a teoria de Abraham Kuyper, não sei se vocês já ouviram falar, na soberania das esferas, né? Então, ele diz que Deus separou o mundo em 3 esferas distintas, o Estado, a igreja e a família. E em cada uma dessas esferas havia as autoridades competentes, designadas por Deus, que deveriam responder por aquelas esferas, né? Então, o conceito de autoridade vem do próprio Deus, foi Ele que cunhou essa palavra, foi Ele que inventou a autoridade. Por isso que hoje em dia, quando você ouve a disciplina positiva, e a disciplina positiva diz que a autoridade não é uma coisa boa, aí você pode olhar claramente para a teoria da disciplina positiva e dizer, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Porque Deus é a autoridade, Ele criou a autoridade, e Ele deu autoridade aos homens. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Autoridade significa direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar e de se fazer obedecer. Então, quando uma mãe fala para mim assim, o que eu posso fazer? Eu não tenho autoridade sobre a vida dos meus filhos. Eu falo para ela, minha filha, você tem, você não sabe exercer. Mas você tem, porque Deus te deu, né? Você nasceu um filho, nasce uma autoridade, ao mesmo tempo, da mãe, né? E a palavra de Deus vai nos chamar a isso, vai dizer que essa é uma obrigação dos filhos. Abre aí Colossenses, capítulo 3, verso 20. Colossenses, capítulo 3, verso 20. E a palavra de Deus vai dizer assim, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, filhos, querem que o Senhor se agrade de vocês? Sejam obedientes aos seus pais. Efésios 6, verso 1, também vai nos chamar a atenção para essa verdade. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Obedecer a seu pai e sua mãe é uma questão de justiça. Por quê? Porque foi Ele que te deu a vida, em primeiro lugar. Se não fosse papai e mamãe, tu não estava aqui hoje, minha filha. E em segundo lugar, porque sua mãe deu a vida por você, seu pai deu a vida por você, foram noites sem dormir, noites no hospital, noites cuidando de você, trabalhou, sabe quantas fraldas um pai e uma mãe gastam para criar um filho? Não faço ideia, mas é uma boa conta de se fazer, para poder dizer para eles, olha, querido, eu gastei tantos milhares de reais com fraldas, me respeita. Então, é justo, a Bíblia diz que é justo os filhos obedecerem aos pais. Mas não é só isso que a Bíblia fala. A Bíblia manda os filhos honrarem aos pais e às mães, que é o primeiro mandamento com promessa, para que eles estejam bem na vida, sejam de longa vida sobre a terra. Então, quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. Quer ter uma vida boa na terra? Honra teu pai e tua mãe. Isso é certeza, está atrelado ao mandamento, essa promessa. Então, muitas vezes a gente acha que o 5º mandamento fala só para os filhos, mas o 5º mandamento fala para nós pais também, e nós pais vamos ter que aprender com o 5º mandamento o que significa ser autoridade sobre os nossos filhos. Então, pais, nós temos a responsabilidade de apontar os nossos filhos para Deus através dessa autoridade. E através dessa autoridade fazer com que eles nos respeitem e assim respeitem a quem nos colocou como autoridade. Porque esse é o ponto-chave da questão. Você não é autoridade porque você quer. Você é autoridade porque Deus mandou. Então, se você não for autoridade sobre seus filhos, você estará desobedecendo a autoridade de Deus na sua vida. E tem 2 princípios que nós precisamos ensinar aos nossos filhos desde muito cedo. O primeiro princípio, a desobediência traz morte. Segundo princípio,
pecados têm consequências. E eu quero mostrar para vocês alguns textos bíblicos, quero mostrar para vocês algumas considerações sobre isso. Em primeiro lugar, a desobediência traz morte. Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado, ou seja, o pagamento, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o que a desobediência é, né? A desobediência é uma autonomia moral. É você dizer para alguém que tem autoridade sobre você, você dizer, não, muito obrigado, eu vou fazer o que eu quero. Tira o jugo da autoridade sobre você e faz o que você quer. Então, a desobediência é uma autonomia moral, é querer viver a parte de Deus. É por isso que a desobediência é pecado. Porque a desobediência é você querer viver a parte de Deus. E desobedecer aos pais é pecado, porque é você querer viver a parte daquilo que Deus disse que era para ser. Então, quando o seu filho te desobedece, ele não te desobedece por causa do gênio forte dele, porque ele puxou a tia, porque ele teve um mau dia, porque ele está doente. O seu filho te desobedece porque ele é um pecador. E a sua tarefa é apontar esse filho pecador para o Senhor. E o segundo princípio que eu falei aqui é que pecados trazem consequências. Pais, não deixem de ensinar isso aos filhos de vocês. Seus filhos precisam saber disso. Todo pecado gera consequências. Gálatas 6, verso 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Ensine essa regra de ouro da vida para os seus filhos. Provérbios 24, 12 também vai nos ensinar isso. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Então, Deus nos paga segundo as nossas obras. Seus filhos precisam aprender isso em casa. Sabe por quê? Porque quando eles forem mais velhos, que eles tiverem que lidar direto com Deus e com a questão do pecado, eles vão aprender que eles não podem negociar com Deus. Então, se Deus disse não, isso é pecado, ele não vai nem titubear, porque ele aprendeu em casa que a vontade do Pai era santa e justa. Então, agora, a vontade do Deus Pai para ele também é santa e justa, não cabe barganha. Você entende? E qual é a maneira de nós ensinarmos isso para eles? É quando eles nos desobedecerem, eles receberem a paga da sua desobediência. Eclesiastes 8:11 vai nos mostrar essa verdade de outro modo. E é inclusive uma verdade que nós temos visto no nosso país. Eu tenho visto essa verdade na minha cidade. Eclesiastes 8:11. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Quando uma sociedade é largada à sua própria sorte, quando nós temos uma justiça que a polícia prende e a justiça solta, o que os marginais aprendem? O crime compensa. É isso que nós ensinamos aos nossos filhos quando nós damos uma ordem para eles, eles nos desobedecem e nós não trazemos sobre eles a consequência da desobediência deles. Provérbios 12:14 também vai nos ensinar essa verdade. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizer, ser-lhe-á retribuído. Eclesiastes 8:11. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. E Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, jovens, vocês estão diante de Deus. Vocês também precisam responder a Deus.
E vocês respondem a Deus hoje, respondendo à autoridade dos pais de vocês. Então, não permita que o seu filho cresça achando que pecados não têm consequências. Você, que é a mãe, é que precisa dar a eles a noção da realidade e da seriedade do pecado. Senão, eles não vão entender. Somos nós que fazemos esse papel. Foi para isso que Deus nos deu autoridade. E não se trata de ensinar os filhos a reconhecerem a sua autoridade e a serem obedientes só para você ter paz em casa. Isso é ótimo, né? Porque uma casa onde os filhos não obedecem é uma casa que vive em guerra. Então não é só para ter paz, não é só para todo mundo ver que seus filhos são obedientes. Você está criando crentes e a vida do crente se resume em obediência a Deus. A gente está falando de moldar o coração e o caráter dos filhos à medida da estatura do varão perfeito, que é Cristo. E aí, eu quero mostrar para vocês na Bíblia, e eu quero que as mocinhas que estão conversando muito aí, abram a Bíblia também para acompanhar esses textos. Abram a Bíblia de vocês para vocês lerem os textos, porque esse texto é para vocês também. E os pais abram também, para vocês entenderem como a Bíblia encara a desobediência aos pais. Como esse pecado é um pecado grave. Você que já sabe ler também, chega perto do teu pai e da tua mãe e leia esse versículo com teu pai e com a tua mãe. Romanos 1,18. Vocês conhecem esse texto, né? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Verso 25 e 26. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E por causa disso, Deus entregou-os a paixões infames. Então está falando de pessoas que desprezaram a Deus, que estão adorando a criatura no lugar do Criador. Então Deus falou assim, olha, vou entregar vocês aos pecados de vocês. A partir de agora, eu não vou mais agir de misericórdia para com vocês. E essas pessoas, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, verso 28 e 31, vão cometer uma série de pecados que estão descritos aqui, de pecados terríveis. Verso 28 a 31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Você percebeu que tem uma lista terrível de pecados descrito aqui? Injustiça, malícia, maldade, calúnia, dolo, malignidade e desobediência aos pais. Está tudo na mesma lista. Essa lista também nos é dada lá, abre tua Bíblia comigo, por favor, em 2 Timóteo 3, de 1 a 4. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 4. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, aí vem outra lista tenebrosa, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Entre todas essas terríveis qualificações está a desobediência aos pais. Martin Lloyd Jones diz assim: o apóstolo nos lembra que numa época de apostasia, numa época de grosseira impiedade e irreligião, quando os próprios fundamentos se abalam, uma das mais chocantes manifestações de impiedade é a desobediência aos pais.
Vocês percebem como a gente está perdido como sociedade? Como a gente está perdido como igreja? Quando filhos desrespeitam, debocham dos pais, desobedecem e não colhem consequências dos seus pecados. É isso que Martin Lloyd Jones está falando. Numa época de grosseira impiedade e irreligião, quando os próprios fundamentos se abalam, uma das mais chocantes manifestações de impiedade é a desobediência aos pais. Você percebe que essa é uma responsabilidade grande para eles, mas é grande para nós também? Porque quem tem que plantar esse senso neles é a gente. Tem muita mãe que vem falar para mim, eu estou muito preocupado, meu filho está muito sem educação. Sim, quem educa ele? É tu, chuchu. Então, se é você que está educando e ela está mal educada, porque uma coisa eu vou falar para vocês, minha gente. Criança, quando desobedece, faz pirraça, se joga no chão, debocha da mãe, fala alto com a mãe, bate a porta na cara da mãe, ela está no papel dela. Criança, quando enlouquece a mãe, ela está no papel dela. Você já viu criança tornar a vida de alguém mais fácil? Só Jesus. Aí eu brinco, pobre Maria, né? Teve Jesus, achou o que da maternidade? Uau! Aí teve outro filho. Aí ela falou, uai gente, tinha sido tão fácil, mas só teve um sem pecado. Todos os outros são pecadores. Então, lidar com pecadores não é fácil. Essa é uma responsabilidade nossa. E o objetivo de exercermos essa autoridade é em amor e compaixão pela alma dos nossos filhos, porque o que está em jogo é a alma deles. Filhos que não se submetem à autoridade dos pais, não vão se submeter à autoridade de Deus. Filhos que são acostumados a fazer a sua própria vontade, nunca vão dizer não a si mesmos, para dizer sim, Senhor. Filhos que não aprendem cedo esse princípio, vão capengar na vida cristã a vida inteira. Eu li um livro do Douglas Wilson que eu achei uma coisa muito interessante, aquele livro Sua Filha em Casamento, que ele fala sobre os pais guiarem os filhos ao casamento, né? Como parte integrante desse processo. E ele fala uma coisa que eu achei interessantíssima, ele diz assim, é claro que nós queremos que os nossos filhos sejam jovens puros, certo? Todos nós queremos que os nossos filhos cheguem puros ao casamento e que os nossos filhos resistam à imoralidade sexual na adolescência e na juventude. É o desejo de todo pai crente. E aí Douglas Wilson diz assim, sabe quando você ensina isso para ele? Quando ele tem 1 ano e meio e se joga no chão porque ele queria aquele chocolate e você não deu. Ele vai aprender a domar as suas paixões, que são opostas aos seus deveres, as suas afeições, que são opostas aos seus deveres, quando ele tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Porque se ele não aprender isso ali, lá na frente, ele não vai saber dizer não às tentações que sobrevirão sobre ele. Não somente nesse aspecto, mas em tantos outros. Por que você acha que uma jovem moça é capaz de, quando a sua mãe diz a ela, filha, você está apaixonada por esse rapaz, mas ele não é crente, você não pode se unir a ele, e essa jovem filha diz, sim senhor, meu pai, o senhor está certo, eu vou desligar o meu coração desse rapaz, e eu vou colocar o meu coração no Senhor. Quando que uma filha é capaz de fazer isso? Quando essa mãe ensinou essa criança. O problema é que lá atrás a gente acha bonitinho, né? Ai, ela é tão geniosa, né? Ai, ele é tão obstinado, menina. Mas é engraçado que eles são obstinados só para o mal, né? São obstinados para o mal, são obstinados para o pecado. Então, esse é o objetivo dos pais exercerem autoridade na vida dos filhos, levá-los a Cristo. E é o mesmo objetivo que o Senhor tem para nós, seus filhos. Nós não precisamos ser açoitados várias vezes pelo Senhor, para que nós possamos voltar para o caminho da vida. Então, nós pais vamos precisar aprender a alterar os afetos dos nossos filhos, para que eles amem a sabedoria.
e para que a sabedoria possa fazer parte do caráter dos seus filhos. Nós vamos precisar forjar isso desde cedo. E como pais podem fazer isso? Criando seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Criando os filhos... Está filmando, não está? Está filmando? Está filmando. A câmera está onde? Está ali? Criando os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Essas duas palavras são intercambiáveis, tá? Disciplina quer dizer disciplina com vara, mas também tem um fundo no seu campo semântico de exortação. E a admoestação, o seu campo semântico mais forte, é exortação, mas também tem no seu campo de significados a disciplina conforme descrita lá em Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, agora vou citar o texto bíblico ipsilíteres, tá? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, os nossos filhos precisam de disciplina e da disciplina e da admoestação do Senhor. E como é que esse instrumento age na vida dos nossos filhos? Às vezes a gente fica se perguntando, né? O que tem a ver a correção dos filhos com ser sábio? Ou com ser, né? Se voltar o coração para o Senhor. E Ted Tripp dá uma boa definição. Ted Tripp define usar aquela palavrinha com 4 letras, que está lá em Provérbios, no texto que eu falei, ó, os enigmas aí, ó. Ele define assim: é um pai fiel a Deus e em fidelidade com seu filho ou sua filha, assumindo a responsabilidade do uso cuidadoso, oportuno, calculado e controlado para reforçar a importância da obediência a Deus, resgatando assim a criança de continuar em sua estultícia até a morte. Vocês viram as especificidades que Ted Tripp disse aqui? É uso responsável, cuidadoso, oportuno, calculado e controlado. Você entendeu que não tem nada a ver com gritaria, com violência, com ira, com frustração descontada? Não tem nada a ver com isso. Então faz parte do exercício da autoridade que Deus nos deu corrigir os pecados dos nossos filhos o quanto antes. E quando nós não fazemos isso para corrigir o pecado cresce e se solidifica. É por isso que, além de ordenar o uso desse instrumento, a Bíblia também ordena que esse instrumento seja usado desde cedo. Eu vou ler para vocês Provérbios 13, 24. Vou ler ipsilíteres o que está escrito aqui, tá? Não é minha opinião, mas é o que está escrito na Bíblia. Vamos aproveitar, porque daqui a pouco textos bíblicos serão banidos, ok? Aproveita para memorizar, porque nós já estamos chegando nessa época em que textos bíblicos vão ser banidos. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho. Sabe o que é aborrecer? Esse verbo é odiar. Então, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Nancy Wilson, no seu livro Gloriosa Vocação, ela diz assim: ver um bebê de 9 meses demonstrando a sua ira pode ser engraçado ou fofinho, mas se uma mãe ama tal criança, verá que a ira é passível de disciplina mesmo em suas primeiras demonstrações. Se ela odeia a seu filho,
Quando você reencontrar tal criança alguns anos mais tarde, a experiência será assustadora. Quando se permite que o mau temperamento da criança cresça, você conhecerá a tirania quando for ao supermercado. Vocês já viram crianças assim? Esses filhos que dão chilique em público são filhos odiados. Os pais mimaram essas crianças e deixaram que o pecado dela tomasse essa forma horrível. E crianças não disciplinadas são crianças não amadas. É justamente o contrário do que a nossa sociedade diz, né? Eu não corrijo meu filho porque eu amo tanto meu filho. Como eu vou corrigir meu filho? É o contrário. Como tudo na vida cristã. O mundo diz uma coisa que na verdade é o contrário. Então, enquanto eles são pequenos, nós temos a oportunidade de moldar o caráter deles, de trabalhar para que eles abandonem pecados, cultivem virtudes, cultivem o fruto do Espírito Santo. Se amamos nossos filhos, é nosso dever discipliná-los. E aí, como eu falei anteriormente, eu acho que foi nas perguntas e respostas, né? Que eu respondi que nós devemos fazer como o nosso Pai Celeste faz conosco. E o nosso Pai Celeste nos disciplina. E eu quero mostrar isso para você, porque Ele é o nosso modelo de pai. Ele é o pai perfeito, não foi a gente que inventou paternidade e maternidade não, gente. Isso é um atributo dele, Ele é pai. E Ele, como se Ele dividisse essa paternidade entre pai e mãe. Ele nos deu esse atributo que Ele tem, mas Ele é pai por excelência. Então, como é que nós vamos aprender a educar os nossos filhos? Olha como é que Deus nos educa. Olha como Deus educou o seu povo durante todos os anos em que a Bíblia foi escrita. E eu quero mostrar alguns textos para vocês, de que tipo de pai Deus é. Jó, capítulo 5, versos 17 e 18. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele fez a ferida e Ele mesmo ata. Ele fere e as suas mãos curam. É como um homem que disciplina o seu filho. Provérbios 3, 11 e 12. Você vai ver que essa é uma ideia falada na Bíblia o tempo todo. O povo que inventou agora, né, porque agora o povo é mais inteligente do que todos os tempos, né, e do que o próprio Criador, inventando novas teorias de como um pai lida com um filho. Mas aqui é muito claro. Provérbios 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Não fica bravo quando seu pai repreender você, viu, crianças? Quando seu pai e sua mãe repreender você, e disciplinar você, castigar você, é porque seus pais te amam. Porque se seu pai e sua mãe não te amassem, eles iam falar assim, tô nem aí para eles. Iam deixar vocês fazerem o que vocês quisessem, até vocês se perderem até a morte. Hebreus 12, verso 8. Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O que é bastardo? Bastardo é um filho fora do casamento, é aquele filho que ninguém quer saber. É aquele filho que se vira sozinho, porque a gente dá conta dos nossos filhos do casamento. O filho que é feito fora do casamento é largado no mundo. Esse é o que está sem a disciplina de Deus. Então nós não podemos criar os nossos filhos como se eles fossem bastardos. E o vínculo da maternidade e da paternidade é a disciplina. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu só disciplino a quem eu amo. E um texto que eu amo esse texto, porque é um texto que faz a gente ficar assim, e depois a gente faz... Abre aí comigo, Amós, capítulo 3, verso 2. Amós, capítulo 3, verso 2. O texto diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros escolhi. Aí o que a gente faz?
Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Justamente porque nós somos escolhidos e amados por Deus, é que Ele nos disciplina por todas as nossas iniquidades. Você lembra lá do Salmo 73? Quando Asaf questiona a prosperidade dos ímpios? E ele diz, os ímpios estão aí, tudo que eles fazem dá certo, tudo aquilo que eles intentam, eles ganham, estão nédios, seus corpos são fortes, com eles não acontece nada. Agora se eu só pensar, não é assim a vida do crente? Tu anda ali na linha direitinho, tu sai um tiquinho, disciplina, não é não? Aí tu fica vendo o ímpio lá, faz e acontece, e o Senhor não disciplina ele? É claro! Ali está sendo amontoado juízo sobre juízo para o último dia, para a chama eterna. Você não, você é filho. Então é isso que pais fazem com os filhos. Pais disciplinam os seus filhos. Deuteronômio 8, verso 5, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então veja, aqui o próprio texto já está reconhecendo que pais disciplinam filhos. Isso é coisa natural, normal, sempre existiu. 2 Samuel 7, 14, é uma demonstração de que tipo de disciplina o Senhor aplica nos seus filhos e que tipo de pai Ele é. 2 Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filho de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele. Esse é o nosso Deus. Nos disciplina para nos trazer para perto, para junto. E assim que um pai e uma mãe disciplina seus filhos, disciplina para trazer para junto. Matthew Henry diz que a filiação é confirmada quando há disciplina. Ele diz assim, embora Deus possa deixar outros sozinhos em seus pecados, Ele corrige os pecados nos seus próprios filhos. Eles são a sua família e não escaparão da sua correção quando precisarem dela. Dessa forma, Ele age como é apropriado a um pai e os trata como filhos. Nenhum pai vai pestanejar diante das falhas dos seus próprios filhos, como ele hesita diante das falhas dos outros. A sua relação e o seu amor o obrigam a observar melhor as falhas dos seus próprios filhos do que a dos outros. Ser tolerado na continuação do pecado, sem repreensão, é um triste sinal da alienação de Deus. Tais são bastardos e não filhos. Ser tolerado na prática do pecado. É por isso que quando a gente vê que a gente é disciplinado, a gente deve falar, Senhor, não afasta a tua vara de mim. Não deixa eu andar pelos meus caminhos, me traz de volta. Contra a minha vontade. Na marra, mas me traz de volta. Porque eu não posso ser deixada aos meus próprios desejos. E aí nós vamos ver agora nessa parte final, como é que essa correção age no coração. Porque você pode pensar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que aquela palavrinha tem a ver com o coração? Como é que aquela palavrinha age no coração? Por que a disciplina tem a ver com o coração? Muitas vezes a gente não entendemos, mas a palavra de Deus está repleta de afirmações desse tipo. Em primeiro lugar, a disciplina traz sabedoria. Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A ideia é que a criança vai sempre por aquele caminho e vai encontrar aquela recompensa. Vai por aquele caminho e encontrou aquela recompensa. Vai pelo aquele caminho e encontrou aquela recompensa. Chegar uma hora que ela vai falar assim, cara, não dá para eu ficar batendo nessa tecla, eu vou fazer o que é certo. A vara e a disciplina dão sabedoria. Porque a criança vai entender, porque ela tem pais constantes, então ela vai entender, não dá para eu fazer isso, eu preciso andar direito, eu preciso andar no caminho certo. A disciplina arranca a tolice
do coração da criança. Abre comigo, Provérbios 22, verso 15. A estultícia, que significa tolice, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. É tão interessante aqui, porque essa palavra está ligada. Matthew Henry fala que é como se houvesse um nó de amor entre a alma da criança e a estultícia, um nó de amor tão forte quanto o nó que existe entre um homem e uma mulher. Olha que ligação profunda que Matthew Henry fez. É assim que a estultícia... Por isso que seu filho é difícil, querido, e tu acha que é só o teu. Tu não era não, né, linda? Tu não é não, né? Hoje ainda, nós somos. Por isso que nós somos difíceis, porque o pecado está aqui agarrado. E só o que desagarra é a disciplina. A disciplina traz esperança de conserto. Provérbios 19, 18. Esse também é um bom versículo para aquelas pessoas que falam que o que nós estamos falando aqui não significa o que nós estamos falando aqui, né? Que aquela palavrinha de 4 letras significa só tanger a pessoa pelo caminho. Esse verso vai desmistificar isso. Provérbios 19, 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Matá-lo de quê? De falar no ouvido? Não. Está falando de moderação no uso da vara. É isso. Mas faz isso enquanto há esperança, porque vai ter uma hora que não tem mais esperança. Por quê? Porque a raiz cresceu e ficou forte. A hora de você mudar a planta do lugar é quando a planta é nova, porque depois fica difícil. A disciplina livra do inferno. Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Matthew Henry diz assim: a vara não matará seu filho, na verdade, impedirá que ele se mate naqueles caminhos pervertidos. Ela será necessária para impedir que ele tome esses caminhos. Por enquanto não é agradável, mas doloroso, tanto para o pai quanto para o filho. Mas quando a correção é feita com sabedoria, com boas intenções, acompanhada com oração e abençoada por Deus, pode ser um meio feliz de impedir a total destruição do filho e livrar a alma dele do inferno. A nossa grande preocupação deve ser com as almas de nossos filhos. Não podemos vê-los em perigo do inferno sem usar todos os meios possíveis com a maior preocupação e interesse para arrancá-los das chamas eternas. Não é possível a gente assistir nossos filhos caminhando para o inferno e a gente ficar sentado dizendo que a gente não tem o que fazer. E o mundo que a gente vive hoje é esse. Vocês não têm ideia da quantidade de mensagem que eu recebo. A minha filha tem 12 anos. Ela se meteu com conversas escusas na internet. Eu, sério? Ah, ela tem celular com 12 anos? Tem. Quem deu? Eu. Quem paga a conta? Eu. Quem pode fiscalizar? Eu não. Ah. Aí você quer que dê certo. Aí você quer que dê tudo certo. Aí você pega crianças ainda. Ah, minha filha está namorando. Está namorando um rapaz descrente. Que problema. Quantos anos ela tem? 13. Falei, minha filha, tu já ouviu a palavra não? Conhece? Ah, mas eu não posso dizer não. Então, se a gente não pode dizer não, a gente deixa eles caminharem por um caminho que a gente já sabe que é pernicioso, é isso? A gente deixa eles caminharem por um caminho que a gente já caminhou antes. Eu tinha uma cunhada que ela brincava assim comigo. Eu não acredito não que tu não vai deixar teus filhos namorarem na adolescência, pois se tu namorou com 14 anos. Aí eu falo, exatamente por isso. Porque eu fui namorar, quebrei a cara, sofri pra burro,
fui colocada em situações difíceis porque eu desobedeci meus pais. Aí agora eu vou falar, ah não, foi ruim para mim, mas tudo bem, vai lá. Se tu tiver afim, vai lá. Lógico que não. Vou cair para briga. Não vai. Pais, não... Esses adolescentes vão sair daqui me odiando hoje, né? Continua. Eles vão sair daqui me odiando hoje. Mais do que as feministas, se é que tem alguma feminista sentada aí. Eu não sei por que os pais hoje têm medo dos filhos. Vocês não podem ter medo dos filhos de vocês se vocês estão vendo a alma deles caminhar para o inferno, gente. Você tem medo, a tia Nancy fala isso, você tem medo de 4 horas da manhã, a casa da tua vizinha está pegando fogo, você fica com receio de ir lá chamar ela? Ah, vou acordar ela. Lógico que não. Tu vai lá, tu vai quebrar a janela, tu vai gritar, porque ela está morrendo. A gente não pode ver os nossos filhos caminhar em caminhos pervertidos e não fazer nada. Ah, ele não quer, ah, ele não deixa, ah, eu já tentei. Minha filha, quem paga a conta? Quem paga a conta, manda. Não quer viver do jeitinho que papai e mamãe acham certo? É fácil. É fácil, se sustente. Porque enquanto você é sustentado por papai e mamãe, você tem que fazer o que papai e mamãe acham certo. Isso é justo. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios. É justo. Então nós somos uma geração que viramos reféns dos filhos. E nós não somos reféns de filho só adolescente não, nós somos reféns de filho criança. Vou contar uma história para vocês. Bota essa gravação em não listada, só para o povo da igreja, para eu poder falar. Vou contar uma história para vocês. Chegou um casal na nossa igreja, há 1 ano. E eles chegaram na igreja com uma filha de 4 anos, que estava indo à psiquiatria, porque a menina mordia todo mundo, cuspia todo mundo e dava na cara de todo mundo. E uma amiga dela deu esse livro de presente para ela. Aí ela leu e falou, essa mulher é doida, não vou fazer isso de jeito nenhum com a minha filha. E a amiga dela, rapaz, olha essa menina, tá errado, isso que ela faz com você, ela não te respeita, você está criando um monstro, você está criando um monstro. Por fim, ela chegou na psiquiatra, a psiquiatra falou, olha, realmente não tem jeito, sua terapia não vai resolver, a sua filha tem muitos problemas. 4 anos, a gente tem problema de quê, gente? Paga boleto? Não paga boleto? Não pode ter problema? E a psiquiatra falou, nós vamos partir para medicação. Nós vamos precisar medicar a sua filha. Então eu vou te passar uma série de exames, e você faz os exames mês que vem, você volta aqui. E essa mulher saiu de lá desesperada. Ela falou, eu não quero dopar minha filha. Eu não quero medicar minha filha. Cadê o livro da doida? Me dá aí o livro da doida. Foi ler o livro, aí chamou a filha e falou, olha, a partir de hoje não me morde mais, hein? Sua mãe sou eu, me respeita. Olha, a partir de hoje não faz mais isso, tá? Eu sou sua mãe, você me respeita. Se não fizer, vai acontecer isso, isso e isso. Mês que vem ela voltou na psiquiatra. Gente, essa é uma história verídica que eu ouvi tem 6 meses. Voltou na psiquiatra. Passou pela consulta toda, levou os exames. E a psiquiatra olhou para ela e disse, o que você fez com essa menina? E ela é pernambucana, ela falou, foi peia, dei pisa, doutora, dei pisa, não me respeita, dei pisa. E a médica olhou para ela e disse, continua, eu estou chocada, eu vou dar alta para essa menina, ela é outra menina, continua, não machuca ela, hein? Mas continua fazendo o que você está fazendo. Você acredita? Gente, eu fiquei assim quando ela me contou isso, ó. Eu fiquei besta. Simplesmente a psiquiatra deu alta para a garota, porque a garota não tinha TOD. Não tinha TOD. A menina era desrespeitadora, desobediente, obstinada e rebelde. Então você percebe que a gente não pode ver os nossos filhos caminharem para o inferno sem arrancar eles de lá. E fazer tudo. Sabe qual é a hora que a gente não vai poder fazer mais nada? A não ser orar. Mas orar está no pacote desde sempre, né? Não esqueçam nunca disso. É a hora que eles se casarem e forem embora de casa, viver com o dinheiro deles. Aí a gente não tem mais o que fazer. Mas enquanto eles estão na nossa casa, eles precisam nos obedecer. Vou contar outra história para você.
Eu sempre falo isso para os pais. Deus deu vários freios para os filhos. Sabe qual é o último freio? Dinheiro. Dinheiro para os pais. Foi o último freio que Deus deu. Por quê? Porque come da sua comida, bota o joelhinho embaixo da tua mesa, então tem que te obedecer. Se não quer obedecer, vai pagar suas contas. Aí não vai, né? Porque não se formou ainda, né? Aí ele é obrigado a te obedecer, você vê? Que incrível. Isso é sabedoria de Deus, gente. Porque se Deus desse falta de juízo e dinheiro para alguém, estavam perdidos. Então Deus espera eles terem juízo para terem dinheiro. Então, pais, se aproveitem disso. Quem dá ordem, quem dá as cartas é quem paga as contas. Aí, o filho mais velho dessa moça, ela tem 2, está namorando, tem 16 anos. Aí ela, recém-chegada na igreja, né, nunca tinha ouvido nada a respeito, ela falou, é certo não, né, namorar com 16? Aí eu perguntei, o que tu acha? Acho que não, porque ele veio me pedir dinheiro para tomar um picolé. Acertou, miserável. Exatamente. Se ele não pode bancar um picolé, por que ele está namorando? Por que ele está desfrutando do corpo de uma pessoa que não é a mulher dele? Que não é casado, que ele não paga o plano de saúde dela, né? Então, perceba como que a gente está afogado num redemoinho de cultura mundana, que a gente não sabe nem mais para onde que a gente vai. A gente está tão perdido com coisas tão básicas que a gente é incapaz de enxergar. Esses dias uma moça falou para mim, olha, a minha filha disse para mim que ela é... Não vou falar a palavra aqui porque tem muita criança. Aquilo que vocês estão pensando que ela é. Aí eu falei, sério? Quantos anos ela tem? 12. Eu falei, minha filha, 12 anos, a menina tá brincando de boneca. Como assim? Ah, eu não sei mais o que eu faço. De onde é a menina? Da escola. Tira da escola. Ai, mas eu fico com medo de tirar ela da escola e ela ficar chateada comigo. Tira da escola, tira o celular, minha filha. Faz alguma coisa, está pegando fogo. Salva, não deixa quem não tem juízo gerir a própria vida. Não pode. É para isso que Deus constituiu pai e mãe. Não sei se os seus filhos já disseram isso para vocês, mas os meus filhos diziam para mim, tu é bruxa? Porque eu dizia assim, não faz isso porque vai acontecer isso, isso e isso. Aí eles iam, o que acontecia? Isso, isso e isso. Por quê? Porque vocês já passaram por aquele caminho, vocês sabem o fim. Então tenham piedade de quem não conhece o fim daquele caminho. Os seus filhos não conhecem os riscos que eles correm. Protejam os filhos de vocês do pecado. Seja esse pecado qual for. Proteja-os. Não tenham medo. Espera aí que eu me perdi. O último ponto que eu toquei há 30 horas atrás foi a disciplina livra do inferno. Agora, a disciplina também traz promessas para nós e para nossos filhos. Provérbios 29, 17. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Matthew Henry diz assim, é algo muito feliz quando os filhos mostram ser a consolação dos seus pais. Eles lhes dão descanso, sossego e os livram de muitas preocupações. É um prazer para os pais, um prazer que ninguém conhece, exceto os que recebem a bênção de poder desfrutá-lo, ver o feliz fruto da boa educação que deram a seus filhos. É um prazer proporcional às muitas inquietudes de coração que preocupam os pais. Não é assim? Você quer ver eu morrer de raiva? Quando alguém fala assim, ai, que legal, você tem 4 filhos adultos, sim. Estão no evangelho? Sim. E a pessoa, que sorte.
eu vou me esvaindo assim, quando fala que sorte. Eu falo, sorte porque tu não estava lá nas minhas madrugadas de choro, arrancando os cabelos, dizendo, Senhor, salva meu filho. Esse menino não tem jeito, Senhor, tem misericórdia. Senhor, ele não está vendo. Nas madrugadas em que eu orei, passávamos acordados fazendo, o que a gente faz? Eu não sei mais, por onde a gente vai? Não sei, vamos orar. Não é sorte, gente, é trabalho. É trabalho de acordo com o que Deus mandou. E é claro, é a misericórdia de Deus que nos alcança. Mas para a misericórdia de Deus nos alcançar, toda promessa ela tem uma contrapartida. Qual é a contrapartida da promessa, gente? Obediência. Se nós não obedecermos, não podemos receber as bênçãos que não vêm disso. E aí, Matthew Henry termina, para isso os filhos devem ser educados sob rígida disciplina e não devem ter a permissão de fazerem o que bem desejarem, nem deixar de ser repreendido quando fizerem algo errado. A tolice existente em seus corações deverá, pela correção, ser expulsa quando jovens ou irromperá para a sua própria vergonha, bem como para a vergonha de seus pais, quando já forem crescidos. E eu quero terminar dizendo que esse é um trabalho árduo, esse é um trabalho que leva anos. Eu morro de rir no meu interior, tá? Eu não rio do lado de fora, mas no meu interior eu morro de rir quando a minha filha ou minhas noras me procuram dizendo, gente, está muito difícil, não era para estar melhor? Aí eu falo, vai piorar um pouquinho, ainda vai piorar. Porque são outros pecados, né? Primeiro a gente quer só que a criança obedeça, ouve e obedece. A criança obedeceu, a gente já está, uau, que vitória. Sim, mas aí depois vem a inveja, vem a mentira, aí depois vem o logro, vem o fazer maldade com o outro, vem outras coisas que estão ali guardadinhas, esperando para se apresentar, que a gente vai ter que tratar com os nossos filhos ao longo dos anos. Não tem aplicativo para baixar, gente. Não tem reconhecimento facial, a gente não quer nem mais senha, né? Só encosta a cara e já abre. Não é assim. É labuta, é choro durante anos. Mas o resultado é doce. Sob a bênção de Deus, o resultado é doce. E é um resultado que dura para toda a eternidade. Esses dias eu tive a grande alegria e privilégio de assistir pela televisão, porque foi de longe, meu filho ser ordenado pastor. Vocês não têm ideia do que isso consola o coração da gente, do que isso é muito melhor e é desproporcional essa alegria às dores que nós tivemos. É tanta alegria de vê-los no caminho do Senhor, que as lutas que nós passamos, então, eu sei que falar isso para você hoje pode parecer assim, né? Ai, mas ela não sabe quem são meus filhos, né? Os meus também eram terríveis. Eu sei do que você está passando. Mas eu sei também que a misericórdia do Senhor alcança os nossos esforços quando nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Bruce Watkill diz assim, isso significa colocar o jovem no caminho certo, com um compromisso forte, com certa linha de ação, uma dedicação que acarreta em um treinamento contínuo. E assim, uma vez que ainda é educável, a dedicação deve ocorrer, enquanto ainda há esperança. Então, que o Senhor nos dê essa graça, de não apenas desejarmos, porque a ponte entre o desejo e o acontecimento é a disciplina durante anos. A gente pode desejar muito ter filho crente, orar muito por isso e não fazer nada. Aí a gente está perdido. Agora, a gente pode também fazer tudo direitinho e achar que é na força do nosso braço. Aí a gente também está perdido, porque a salvação pertence ao Senhor. É Ele quem dá salvação, mas Ele elegeu meios, e os pais são os primeiros meios que Deus elegeu para salvar o seu povo. Então, mulher, talvez você não seja eleita a funcionária da América Latina,
Mas o trabalho que você está realizando é um trabalho que vai durar toda a eternidade. O trabalho que você está fazendo é o trabalho mais importante do mundo. E a minha oração é para que o Senhor conceda graça a vocês, para vocês enxergarem o tamanho da missão que Deus coloca em nossas mãos. E essa missão tem a ver com o reino dele. Nós estamos forjando soldados para engrossar as fileiras do Rei dos Exércitos. A gente está chegando em dias maus. Não sei se são os últimos, né? Já tiveram dias tão ruins quanto. Pode ser que sejam os últimos. Mas a gente está precisando voltar a ensinar os nossos filhos não só a viver pelo Evangelho, mas a morrer por ele. Porque pode ser que os nossos filhos ou netos precisem morrer pelo Evangelho. E de quem eu lembro? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que vocês acham que aqueles eram jovens, gente? Dizem que eles tinham entre 16 e 18 anos. Foram levados para a Babilônia, trocaram o nome dele, porque o nome se referia a Deus, trocaram para que eles se esquecessem de Deus. Não queriam que eles falassem o hebraico, queriam que eles falassem a língua dos caldeus. E não queriam que eles comessem as comidas deles, mas comessem a comida do rei. Queriam desfazer tudo aquilo que eles conheciam como verdade até então. Mas os seus pais foram tão competentes e Deus foi tão misericordioso que eles não se dobraram. E eu não sei se você lembra da resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego na porta da fornalha. Fica sabendo, ó rei, que se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar da sua mão, mas Ele pode não querer. E se Ele não quiser, a gente vai morrer. Mas a gente não vai se dobrar. Que o Senhor nos dê a graça de termos filhos assim. Que não se dobrem à cultura woke, que não se dobrem ao progressismo, que não se dobrem ao feminismo, que percam empregos, que percam a namorada, que percam a vida em prol do Evangelho. Que o Senhor nos dê a graça de forjar a urgência do reino de Deus na vida dos nossos filhos. Vamos orar. Pai Santo, nós, em primeiro lugar, queremos pedir perdão ao Senhor.